De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez ele que é neurocirurgião, doutor Fernando Gomes, sempre com a gente. Bem-vindo, doutor. Você tá bem? Tudo Graças certo? a Deus, tudo certo, tudo boa. ótimo. É isso, mas em alguns momentos a gente sabe que alguma complicação pode acontecer, né? Estamos sujeitos aí a algumas questões, como eu disse há pouco, que a gente não quer que aconteça, mas que a gente tem que ter atenção e informação para fazer a coisa certa. E quando o assunto é batida na cabeça, né, Carol? Toda informação é mais do que importante para você ajudar as pessoas que você gosta ou quem está ao seu redor. Sem dúvida. Vamos lá, doutora, a gente preparou aqui uma ilustração, temos a nossa boneca, você colocou aqui alguns exemplos que a gente precisa entender um a um e já a gente tem para colocar na tela para vocês também pontos importantes quando essa batida na cabeça se torna algo grave. Vamos começar falando um pouquinho a respeito disso que a gente tem aqui? Vamos. Bom, uma associação muito comum que a gente tem, principalmente na infância, né, Carol? É quando a gente está brincando, bate a cabeça, aí surge aquele famoso galo. E o povo do interior, o povo antigo, fazia o quê? Corria ali com uma faca e falava que se você colocasse a faca em cruz em cima do galo, o galo não iria subir. Bom, a gente sabe que isso é uma simpatia, né? Sim. Na verdade, isso aí não trata e não ajuda nada. Mas o galo, ele representa uma coisa que nós chamamos na medicina como hematoma subgaleal e faz com que a gente entenda a verdadeira proteção que existe para que o nosso órgão principal, o cérebro, seja totalmente protegido de uma situação danosa como essa, no caso, um traumatismo crânioencefálico. Então a gente tem o couro cabeludo, que tem o cabelo além de ser bonito, ele ajuda, na verdade, a proteger o impacto. A nossa cabeça, que tem um formato arredondado, não é por acaso. E embaixo desse couro cabeludo a gente tem o crânio, que é a estrutura óssea que protege isso tudo. E antes de chegar aqui no encéfalo, a gente tem as meninges, que são membranas que envolvem esse sistema nervoso central. Quando existe uma pancada na cabeça que não tem uma magnitude muito grande, a ponto de, por exemplo, quebrar o crânio ou fazer um corte, esse hematoma, esse sangramento, ele pode ficar localizado entre o osso, que é o crânio, e o couro cabeludo. E esse hematoma fica organizado naquela região, contido, e por isso que ele salta e forma o que a gente conhece como galo. Que dói, por sinal. Que dói, por sinal, e assim, ele representa uma tentativa da natureza de conter ali toda aquela energia do impacto. Então, é feio de ver o galo às vezes, sim, mas muitas vezes ele representa um artifício da nossa própria biologia para permitir que esse sangue fique estancado para fora e não para dentro, o que poderia representar, no caso, um hematoma intracraniano ou uma contusão cerebral. E ele é muito rápido, né, que isso acontece. Se a gente observar de criança, bateu e tal, já na hora ali ele aparece. Doutor, então eu tenho duas perguntas. E vai mudando de cor, né, Carol? Vai mudando de cor. Então bateu, ficou vermelho, depois roxo, depois verde, depois amarelo e depois... Cada galo assim, né? A minha dúvida é a seguinte, o que a gente faz, então, nesse momento, né? Colocar o gelinho, funciona, e aquela questão que a gente estava comentando, mesmo que tenha ali o galo, mas a gente não sabe exatamente o quanto isso, enfim, prejudicou, teve alguma questão, né, mais séria, a gente não pode deixar o paciente dormir. De forma nenhuma, e eu vou explicar por quê, se isso é um mito, é uma verdade, qual que é a consequência. Em primeiro lugar, só o galo, por si só, hematoma subgaleal, não é um sinal de alerta que faça com que você tenha que, de qualquer maneira, ir para um serviço de saúde. Mas, se a pessoa perdeu a consciência, teve uma crise convulsiva, perdeu a visão, de alguma forma ficou com fraqueza em alguma parte do corpo, um formigamento diferente, esse sangramento, ele se exteriorizou pelo nariz, pelo ouvido, ou uma situação até pior, que é a saída de líquor, líquido cefalorraquidiano, que tem uma cor, não tem cor, é como se fosse uma água, né, que é o líquido que banha o cérebro e as meninges. Isso saiu para fora, alto lá, você precisa imediatamente levar essa pessoa para um serviço de saúde, para fazer um exame, ser avaliado por um neurocirurgião, e exame, entenda, principalmente a tomografia computadorizada de crânio, que permite, como se a gente fosse um super-herói, ter uma visão de raio-x, porque a tomografia nada mais é do que um raio-x que utiliza a inteligência do computador para reconstruir a imagem e eu consigo ver na tela a imagem do couro cabeludo, do crânio e do que tem dentro, o cérebro, na verdade. Olha que fantástico. Então, assim, claro, faz uma diferença quando a gente nota essas questões ali extra, mas o gelinho só, se não for além, pode ajudar. Pode ajudar, pode ajudar. A única atenção especial quando a gente fala de hematomas é a região. Um hematoma, por exemplo, periorbitário, que
que a gente até chama, sabe, na neurocirurgia de olhos de guaxinim, fazendo uma referência ao animal mesmo, porque fica com os olhos pretos, ou um hematoma que fica nessa região posterior, retroauricular, que a gente chama sinal da batalha, elas podem representar uma fratura de base de crânio. Então, nessa situação, em especial, convém procurar um serviço de saúde. Porque quanto mais tempo você demora para fazer o diagnóstico de um hematoma que está crescendo, por exemplo, isso pode colocar a vida da pessoa em risco. E aí vem a questão de deixar dormir ou não dormir. A pessoa dormir ou não dormir não vai fazer mal nenhum em relação ao trauma de crânio, mas ela tira de você a possibilidade de verificar se o paciente está piorando. Entendi. Então, uma criança que teve um trauma de crânio, bateu a cabeça para valer, foi muito forte, escorregou, caiu, bateu. Por que não deixa dormir? Porque se ela estiver piorando, eu não vou perceber, porque ela já está num estado que muito se assemelha ao coma. É por conta disso que a gente passa essa orientação, principalmente se for, e aí é chato, né? Durante o período da noite, quando a criança naturalmente já está com mais sono. Entendi, doutor. Eu tive uma experiência, uma vez, enfim, João bateu muito forte, com a cabeça na porta, assim, muito pequenininho, sei lá, acho que ele tinha uns 2, 3 aninhos. Fiquei desesperada, porque ele dormiu assim, em seguida, não conseguia acordar, só botava o gelinho, dava beijinho e tal. E aí falei com um pediatra na ocasião, ele falou, bom, Carol, calma. Quando ele acordar, você precisa ver como é que estão então esses sinais. Ô, gente, eu não levei um menino para uma loja de esporte que tinha bola de futebol. Botei lá, falei, chuta, chuta, o que é bola? Enfim, tava ótimo. Instinto materno de fazer uma avaliação neurológica. Olha, eu vou dizer para vocês, foi uma coisa assim que foi marcante, nunca esqueci, porque eu acho que a gente precisa, né, pensar no que ali, se eu botasse ele em qualquer outro lugar, eu ainda ia achar que pudesse estar com alguma coisa para levar ao hospital. Falei, não, gente, eu preciso levar ele para chutar bola, porque é o que ele mais ama desde pequenininho. E aí, doutor, problema resolvido. Então, eu acho que fica assim para a gente, né, contar as experiências para ajudar as pessoas. A própria questão da dor de cabeça, então, náusea e vômito, porque a náusea e vômito pode representar uma situação que é emergência dentro da medicina e da neurocirurgia, que é o aumento da pressão dentro da caixa craniana. Hipertensão intracraniana pode dar náusea, enjoo e vômito. E aí, ó, é correr rapidinho para o pronto-socorro. Tá certo. A gente tem aqui, ó, uma próxima também, efeito chicote. Bom, quando a gente entra naquela questão do transporte automobilístico, o que existia muito no passado, Carol, eram os bancos de automóvel que não tinham aquela proteção posterior na cabeça. Então a pessoa freava ou batia, naturalmente por inércia o corpo da gente ele vai para frente, vou ficar até de lado para me pegar aqui e mostrar. Vai para frente e depois ela volta para trás. Se você não tem um impacto, literalmente você faz com a cabeça uma coisa que lembra um chicote, um efeito chicote. E quando isso acontece, não só o cérebro, que também pode provocar uma lesão axonal difusa, alguma coisa que até é mais séria, mas a coluna cervical pode ficar comprometida e a pessoa pode até evoluir para um quadro dramático de tetraplegia. Por isso que é super importante a gente ficar atento ao nosso meio de transporte e se tem proteção ou não para evitar esse efeito chicote. Vou falar para você uma dica prática. Você vai para um parque de diversão. Você quer saber, primeiro, se o parque é bom e segundo, se aquele brinquedo de fato ele é violento ou não. Olha se tem proteção no pescoço. Se não tem proteção no pescoço, provavelmente ele é mais para diversão só, vai pegar alguma velocidade, mas nada muito grave. Porque todo brinquedo, até mesmo no entretenimento, que vai demandar uma energia muito grande e velocidade, precisa ter essa proteção para que a gente não tenha o efeito chicote no momento de uma frenagem brusca, então até mesmo de um impacto. Sem dúvida, ótima dica, hein, doutor? Que é importante. Vamos para o próximo já, até para comentar aqui das outras questões que você já nos contou, mas a gente vai colocar bem alerta para todo mundo quando procurar ajuda. E o corte, eu já te relatei aí uma amiga que teve um acidente, mas está tudo bem, graças a Deus. Mais ou menos semelhante com o que a gente fala do galo, né, do hematoma subgaleal, o corte ele representa uma tentativa da natureza manter aquela energia do impacto naquele tecido superficial. Então, lógico que o corte ele chama a atenção de todo mundo e precisa ir para o hospital, porque vai precisar fazer uma limpeza, vai precisar fazer ponto. Por exemplo, a pessoa bateu a cabeça contra o vidro e tem um corte. Além de cortar vaso sanguíneo e precisar estancar, às vezes pode ficar um caco de vidro, alguma sujidade ali dentro que precisa ser removida e a sutura precisa acontecer. Mas nós chamamos na medicina isso de FCC, ferimento corto-contuso. E o que mais chama atenção em relação a isso? O impacto direto aconteceu naquele local e você pode ter até uma lesão por contragolpe, dependendo da magnitude da pancada na cabeça. Então, é sério. Vou dar um exemplo.
paciente de mais idade, pessoa de mais idade, está no banheiro, sei lá, um dia está mais escorregadio o chão, escorregou no banho, escorregou, bateu a cabeça para trás e abriu o couro cabeludo atrás. Lógico, vai precisar ir para o hospital para receber o ponto, mas precisa ficar atento, porque a pessoa com mais idade, Carol, ela pode, os jovens também, mas nessa situação especial, ela pode desenvolver uma coisa que a gente chama de hematoma subdural crônico. Vou traduzir o nome, tá? Hematoma é sangue. Tá. Subdural, que é embaixo da membrana que envolve, está embaixo do crânio, que envolve o cérebro. Subdural. Crônico, por quê? Porque ele demora 3 semanas para aparecer. Então a pessoa bateu a cabeça em casa ali, teve aquela situação chata, levou ponto, tá tudo bem. Passou 3 semanas, ela começa a desenvolver um quadro de fraqueza de um lado do corpo, e não é AVC não. Ela pode ter dificuldade para falar, dificuldade para caminhar, e aí precisa de uma intervenção neurocirúrgica. Então a gente precisa ficar atento que existe uma situação muito grave, Carol, quando bate a cabeça, e a energia é muito grande, isso criança, adulto, idoso, e está evidente, né? Não tem nem como discutir. Até se a gente bobear, a gente vai perceber que a pessoa piorou. Mas existe esse evento tardio, hematoma subdural crônico, que a gente precisa levar em consideração, e as pessoas às vezes nem lembram. Mas, doutor, por exemplo, se teve essa situação do corte, né, foi ao hospital para poder fazer o ponto e tal, é necessário também fazer a tomografia que você comentou aí? Dependendo da amplitude do corte, da amplitude da pancada, sim, mas mais importante ainda, às vezes vale a pena marcar uma consulta com o neurocirurgião um pouquinho lá para frente, porque você pode ter alguma surpresa não muito agradável que vai precisar ser tratada. E não vai pegar naquele momento, porque ela vai aparecer só ali na frente. Carol, e muitas vezes as pessoas vão tomar um remédio para afinar o sangue porque tem predisposição a ter AVC, infarto agudo do miocárdio, e ok, deixa o sangue mais fino, a plaqueta gruda menos. Só que a plaqueta, que é um elemento que está no sangue, ela é importante para estancar, formar coágulo. Como essa pessoa está tomando o remédio para evitar um outro problema, ela entra numa janela de risco maior de desenvolver esse hematoma crônico depois. Porque o corpo poderia fazer esse coágulo, mas não faz porque você está dando remédio para uma outra finalidade. Olha, gente, que importante. Eu também não sabia. Vamos ficar atentos. Perguntinha do público. Temos aí prontinha quem escreveu pra gente. Obrigada, Rosimeire, um beijo. Meu filho bateu a cabeça em um pilar, levou 7 pontos, ficou desorientado, fez tomografia e, graças a Deus, não deu nada. Pode ocorrer alguma sequela futuramente? Bom, se nada aconteceu nesse momento, provavelmente ele não vai ter sequela nenhuma. Mas eu preciso aqui orientar as pessoas, né? Então eu preciso dizer, tomara que isso nunca aconteça com ele. Depois de uma pancada na cabeça, se existe uma lesão no córtex cerebral, eu me refiro a essa superfície onde ficam os neurônios. O que acontece? A pessoa pode desenvolver uma situação conhecida como epilepsia pós-traumática. E às vezes não vai acontecer na hora, a pessoa nem teve a crise na hora, mas depois de alguns meses ela aparece. E aí, enfim, tem diagnóstico, tem tratamento, isso não é o mais comum, mas pode acontecer. Porque o comum é realmente a criança bater a cabeça. Sim. Né, doutor Ken, né? Não Sim. tem nenhuma história para contar aí. No futebol, gente, meu filho joga futebol, eu acho que a parte mais ali, que tá uma insegurança. E do futebol tem até uma certa preocupação. Alguns esportes, né, como por exemplo o boxe, que tem muito contato com a cabeça, ou até o próprio cabeceado do futebol, que pode levar a uma lesão cerebral crônica. A gente tem a encefalopatia crônica, a demência crônica do boxeador, porque... Tudo bem, a nossa estrutura craniana nos protege dos eventos normais. Você imagina a gente na época da caverna, era normal, né? De repente caiu uma fruta na cabeça, uma coisa assim, e nada acontecia. Mas não é normal você ficar levando porrada na cabeça toda hora. Sim. Então, assim, a gente tem um limite biológico de defesa em relação a isso. E uma outra situação que pode acontecer a longo prazo é o surgimento de uma coisa que nós chamamos como hidrocefalia. É como se o líquido reagisse, os caminhos de drenagem ficassem entupidos e ele começa a acumular. Isso pode provocar alteração de marcha, incontinência urinária, problemas de ordem relacionados à inteligência, à parte emocional. Então a gente tem que ficar atento. Até que ponto, doutor, também uma bola vinda, assim, né, algo, enfim, arremessado, vindo com muita força, consegue também trazer um caso grave? Dependendo da forma que ela impacta na cabeça, não sendo macia e provocando uma aceleração e desaceleração, o indivíduo pode sofrer um quadro que nós chamamos de concussão, que equivale no pugilismo ao nocaute. Então você faz um cisalhamento de estruturas cerebrais profundas e a pessoa perde a consciência naquele momento. Entendi. Por si só, todo mundo aqui já entendeu. Se isso aconteceu, não tem conversa, não é gelinho na cabeça, não é água com açúcar, é pronto-socorro, vamos fazer tomografia, vamos ver o que está acontecendo dentro da cabeça.
Tá certo. Tem mais perguntinha, né, Fu? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Vitória. Um beijo. O que significa um afundamento leve na testa? Minha mãe caiu faz alguns anos e ficou com uma região circular da testa meio afundada. Geralmente, quando isso acontece, é uma lesão superficial no couro cabeludo. Se fosse um bebê, e existe, olha como o bebê, os extremos são interessantes, né? Depois dos 65 anos e na faixa etária mais precoce da nossa vida. Se chama fratura em ping-pong. Então, assim, o crânio do bebê é um crânio molinho. Você imagina uma bolinha de ping-pong que você pega o dedo e aperta com força, ela não vai ficar encavada? Existe essa fratura dentro da neurotraumatologia. Então o bebezinho fica com aquela fratura. Por sorte, muitas vezes é questão de esperar e conforme o próprio desenvolvimento do crânio acontece, ela se resolve espontaneamente. Numa pessoa com essa idade, isso não tem por que acontecer, porque o osso está mais grosso. Mas uma lesão no couro cabeludo com inchaço, formação de hematoma subgaleal, o galo, que depois não é totalmente absorvido, pode provocar uma certa irregularidade na pele. Menos mal, pode não ser muito bonito do ponto de vista estético, mas pelo menos isso não está para dentro da caixa craniana, não está ofendendo o cérebro. Não impacta, então, na questão ali? Não. Né, qualidade de vida, saúde e problemas, tá tudo certo. Tem mais perguntinha, aproveitem, olha lá. Regiane, obrigada, um beijo. Meu pai caiu e não bateu a cabeça, mas teve edema subdural e precisou operar. Por que isso aconteceu? Aqui, o edema a gente fala de inchaço e provavelmente aqui deveria ser também hematoma subdural, que é esse sangramento que eu expliquei para vocês. Por que acontece isso? Uma explicação para isso é uma questão biológica anatômica. O cérebro está dentro da caixa craniana, que é envolto por uma membrana, que são as meninges. Existem veias que saem do próprio cérebro e se direcionam para uma região mais central, onde existe essa drenagem venosa chamada seio sagital superior. E essas veias, elas podem ficar organizadas, como nós chamamos, em ponte, como se fosse um varal. Então ela destaca da superfície e sai. Quando tem um impacto, o cérebro ele vai para dentro e vai para fora. Ele faz um movimento. Essas veias não acompanham, não tem a mesma elasticidade. Aí rompe essa veia, forma um coágulo na superfície. Esse coágulo não é absorvido, ele se organiza e forma uma estrutura que precisa ser drenada. A gente precisa ir lá fazer uma... chama de trepanação, sabe, Carol? Um pequeno buraquinho, um pequeno orifício no crânio, aspirar esse hematoma, aí o cérebro volta para a situação anatômica normal e tudo melhora. Mas, como na situação aqui, precisa operar. Olha, por isso então que aconteceu. E no caso, foi uma tomografia que identificou essa lesão. Essa lesão. Exato. Certo? Que, como você diz, padrão ouro, então, para a gente entender o que está acontecendo, é a tomografia. Tem mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Mauro, um beijo. Caí faz uns 2 meses, bati a cabeça, não fui ao médico. Agora que me preocupei, porque no local onde fez um galo enorme, meu cabelo caiu todo. Devo me preocupar? Olha que relato interessante, doutor. Provavelmente ela deve ter passado por uma situação de estresse ou o impacto realmente foi muito grande nessa região do couro cabeludo. Eu acho que assim, se do ponto de vista intelectual, cognitivo, neurológico ela está bem, acho que a preocupação não precisa ser muito grande. Mas sim, em relação ao couro cabeludo precisa se preocupar, existem especialistas que só lidam com essa questão de cabelo, então dermatologistas, cirurgiões plásticos, e vale a pena marcar uma consulta, porque sempre tem um tratamento específico, às vezes pode ser uma coincidência, veja, não foi exatamente a batida na cabeça que gerou aquela zona, a gente chama de alopécia, e aí precisa fazer o diagnóstico correto e tratar. Pode ser coincidência, né? Pode. E de qualquer forma, de repente fazer até ali um exame de imagem, como você... Né? Até para descartar que ficou sem sequela, né? Já que teve um fato após. Eu acho que vale a pena também. Tem mais perguntinha, aliás, depois do programa, daqui a pouquinho, doutor Fernando estará lá nas redes sociais, né? Ao vivo, você vai ensinar o pessoal como prevenir. Isso, e ficar atento principalmente com os dois extremos, né? A faixa etária pediátrica e também as pessoas que têm 60 anos ou mais. Tá certo. Vamos colocar mais uma perguntinha e depois eu também vou encerrar com o sinal de alerta para ir ao hospital. Roberta, obrigada, um beijo. Meu filho caiu do sofá próximo aos 2 anos de idade. Na época, levei no hospital e a médica diz que foi só um susto. Hoje ele tem 7 anos. Devo fazer a tomografia para ver se não apareceu nada? Mãe, não, é tudo igual, né, Roberta? Não, é muito tempo, Carol, aqui. 2 anos, são 5 anos.
Graças a Deus, Amém. Isso aqui foi só um pequeno susto, né? E geralmente, assim, que nem criança está aprendendo a andar. O que a gente fala como neurocirurgião pediátrico? Olha, se prepara, porque vai cair, vai bater cabeça, faz parte do processo natural. Mas quando o impacto é muito grande, a gente precisa ficar atento. O que a gente precisa deixar de mensagem também em termos de prevenção, Carol, são 3 comportamentos que os adultos precisam prestar atenção, porque para o adulto o grande problema são os acidentes de automóvel e o trauma de crânio secundário a eles. Então vamos lá, beber e dirigir não combinam, celular e dirigir também não combina. Também não rola. E sono, a pessoa está com muito sono e vai pegar o carro. Também não combina. E é importante a gente falar, né, o carnaval está chegando, às vezes a pessoa varou a noite, eu não bebi nada, pô, mas não dormiu nada, alto lá. Ou então fica ali passando mensagem, não, mas eu estou aqui. Não, alto lá, isso desviou a sua atenção. A gente está andando a muitos quilômetros por hora, ou seja, uma velocidade grande, qualquer distração pode provocar um impacto e aí não é legal. E quem anda de moto, né, Carol? Esporte radical, capacete na cachola. Não tem outra recomendação. E até pedalando ali na bike, põe tudo, leva as crianças para o parque, gente, põe tudo. E tem dia que a gente fala, puxa, é o final de semana, é o dia que a gente está disponível para fazer tudo isso. Só que é tão cheio que eu acho que as crianças correm mais risco de passarem por cima de bicicletas maiores, né? O dia que os parques estão cheios. Então a gente também agora tem que pensar nisso, que não é brincadeira. De qualquer forma, doutor, você vai estar lá ao vivo nas nossas redes sociais, assim que acabar o programa, no @VocêBonitaTV. E eu me lembrei de mais uma coisa, a gente falou aí das crianças, aquelas proteções que a gente coloca nos cantos. Eu brinquei com a Roberta que mãe é tudo igual, eu sou dessas. Roberta, eu vejo qualquer criança andando, eu vejo um negócio, eu ponho assim, sabe coisa, não é, doutor? Sim, natural. É uma coisa, enfim, é uma coisa que a gente carrega junto com a gente, que é muito bonito também, né? Faz parte, Mamães né? e papais, tá certo. Então é o seguinte, não é live, gente, desculpa, eu me enganei. É um vídeo complementar deste assunto que a gente está falando agora, certo? Vou deixar o contato para você dele, que é incrível, nosso querido neurocirurgião, Dr. Fernando, com as dicas maravilhosas em todas as redes sociais. Então, lá no YouTube também, no Instagram, @doutorabreviado Fernando Neuro, @doutorabreviado Fernando Neuro, você já encontra todo o trabalho. Obrigada mais uma vez, doutor, e que a gente tenha um carnaval tranquilo, né? Que a gente possa passar por essa situação assim, ó, bem distante dela, Seguro, né? Seguro e maravilhoso, é isso aí, Carol. Gente...